mais uma vez reunidos em teu nome, para aprofundar os nossos conhecimentos sobre o teu reino. Muito obrigado por nos colocar juntos mais uma vez, com disposição e saúde. Muito bem, nós vamos hoje continuar discutindo o documento 134, tem 5, que nós começamos a leitura dele na semana passada e falamos de retomar hoje, começando novamente a leitura desse documento, que ele tem vários textos muito importantes. Então, acho que é bastante legal se a gente puder discutir, talvez, parágrafo a parágrafo, ou a cada 2 parágrafos, para a gente assimilar bem as ideias daquilo que os reveladores estão tentando dizer. Sempre lembrando que, quando Jesus proferiu esse discurso sobre a questão da soberania política, era um momento diferente desse nosso aqui, com certeza. Era da época de Jesus. E o que os reveladores fizeram foi tentar adaptar esse discurso de Jesus, trazendo-o para a nossa época. E essa época que está reportada aí é a época da publicação do livro de Urântia, né, que já tem aí, na verdade, não da publicação, mas da data em que os documentos foram completados, a gente já leva aí cerca de 80 anos. É sempre importante lembrar que as 3 primeiras partes do livro foram completadas até 1934, e pouco depois foi completada a parte de Jesus. E o livro só foi publicado em 1955. Então, apesar do livro ter sido publicado um pouco mais tarde, esses temas da política atualizada da época refletiam aquela época dos reveladores, que vinha logo depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente já entrando na época da Guerra Fria, né? Eu, inclusive, comentei na semana passada que a comissão de contato fazia já um tempo que estava aguardando instruções sobre a publicação do livro, e eles passaram algum tempo sem receber notícias dos reveladores. Então, quando os reveladores se apresentaram para falar um pouco da publicação do livro e atualizar o pessoal sobre o que estava acontecendo, a comissão de contato perguntou para eles, né, por que eles tinham demorado tanto para voltar, né? Esse grupo de reveladores estava sendo liderado por um Melquisedeque chamado Norson, que se auto-intitulou príncipe regente nessa época. Na verdade, o Norson apareceu depois das discussões do livro e de o livro estar completado. Então, o Norson respondeu para o Sadler, na época, que eles tinham demorado porque eles estavam trabalhando para evitar a Terceira Guerra Mundial. Então, essa foi a justificativa dada por Norson pela demora deles para reaparecer e reorientar o pessoal. Então, a gente vai discutir esse documento aqui, e outro aspecto importante para a gente lembrar é que Jesus, quando veio na sua missão aqui na Terra, uma das incumbências que ele recebeu foi de não se misturar nos temas econômicos, políticos da época.
Então, Jesus nunca interferiu nas questões políticas, né? E nunca interferiu nas questões econômicas daquela época dele. E isso foi uma decisão deliberada, tomada por Micael, juntamente com seu irmão Emanuel, antes da vinda de Jesus. Emanuel é um ancião, é uma união dos dias, irmão de Jesus, filho da Trindade, e que funciona no nosso universo local como um conselheiro para Jesus, para o nosso Micael. Ele não interfere no governo de Micael, a não ser quando ele é requisitado por Micael. Então, quando Micael decidiu vir aqui para a Terra, para passar, então, a 7ª auto-outorga dele entre nós, que foi a última auto-outorga, que foi viver na carne como um mortal comum do reino, esse era o propósito da última auto-outorga. Antes de vir para cá, ele se despediu do Emanuel, e o Emanuel, então, aconselhou a respeito de uma série de coisas, né? E uma delas foi justamente essa, de não se envolver nas questões políticas e econômicas, e também lembrou a Micael que ele não deveria deixar uma progenie dele, ou seja, não deveria ter filhos aqui. Então, todo esse diálogo de Emanuel com nosso Micael, que precedeu a vinda do nosso Micael entre nós, está registrado lá no documento 120. Para quem quiser depois dar uma repassada lá, pode ir lá visitar esse documento e ver a conversa que eles tiveram e todas as recomendações que foram feitas por Emanuel para o nosso Micael. Só lembrando que a Primeira Guerra aconteceu no período de 1914 até 1918, e a Segunda Guerra Mundial foi de 1939 até 1945. Então, vejam que o livro começou a ser, na verdade, a comissão de contato começou o seu contato com o sujeito adormecido, mais ou menos, existe uma dúvida de um momento certo que isso aconteceu, mas foi entre 1906 e 1911. Então, pouco depois, na verdade, ainda durante a Primeira Guerra, né? E logo depois, quando o livro estava terminando, ali por volta de 1939, foi quando começou a Segunda Guerra, que acabou em 1945. E vejam que o Norson falou que eles demoraram para voltar a fazer contato com a gente, porque eles estavam tentando impedir a Terceira Guerra. A Guerra Fria foi no período de 1947 até 1991. Então, pegou bem tanto todas essas guerras, em algum momento envolveram bem as comissões de contato, os estudantes e a preparação do livro de Urântia, para nos entregar, então, essa revelação aqui. Então, o momento em que foi feito esse documento refletia bem essa época aqui. Mas, ainda assim, a gente lendo o documento, a gente percebe que ele é bastante atual e bastante em linha com aquilo que os reveladores estão nos dizendo. Na verdade, se a gente prestar atenção, eu acho que esse documento vai continuar válido até o momento em que nós alcançarmos
a Era de Luz e Vida, porque as colocações que foram feitas pelos reveladores, elas são bastante atuais e válidas para qualquer época que nós tenhamos aqui para a nossa frente. Então, feita essa introdução, a gente vai ler, então, aqui esse documento. Acho que a Isabela... Isabela, você quer falar alguma coisa? Não, é porque eu fiquei na dúvida se o Norton ele estava entendendo como Terceira Guerra Mundial o que a gente entende, mas pelo que você acabou de ler, ele entende a Primeira Guerra, 1917, a Segunda Guerra e a que talvez seria, que não vai ter mais, em nome de Jesus, seria a terceira, né? Naquela época que ele falou da Terceira Guerra, cobria exatamente o período da Guerra Fria, que começou em 1947, onde havia uma ameaça de uma terceira guerra, inclusive nuclear, que já vinha não em 1947, porque eu não sei quando começou a questão... Acho que o auge da Guerra Fria foi no início dos anos 60, né? Até com a morte do Kennedy, né? Então, assim, eles trabalharam muito para evitar essa Segunda Guerra Mundial. Lembrem-se que o livro foi publicado em 1955, portanto, a Terceira Guerra. Pouco depois, né, 8 anos depois de iniciada a Guerra Fria, que, lógico, não tinha troca de bombas nem nada ali, mas existia aquela ameaça entre as nações da União Soviética e os Estados Unidos, uma disputa pela hegemonia do planeta, então uma coisa bastante complicada e bastante tensa naquele momento ali, né? E a Guerra Fria começou a terminar, quer dizer, eles consideram que estivesse já finalizando em 89 com a queda do Muro de Berlim e finalmente tenha terminado em 91 com o fim da União Soviética, né? Que foi em 91 que ele terminou. Então, a Terceira Guerra seria a Guerra Fria. Então, se tiver alguma depois, é a quarta, para ele. Não. A terceira não aconteceu. Não aconteceu. Então, não aconteceu, que foi do período aí da Guerra Fria. Isso, mas ela não chegou... Agora, se tiver alguma outra, é a quarta para ele. Não, é terceira, porque a terceira não aconteceu. Ficou ali naquela tensão da Guerra Fria. Mas eles conseguiram. Onde não houve um combate militar entre União Soviética e Estados Unidos, né? Então, assim, a tensão era muito grande, mas não chegou a haver um conflito militar que provocasse toda a destruição que poderia ter sido causada por aquela guerra. Mas, assim, a questão política e a questão da tensão, das ameaças e da disputa por território, por disputa da soberania... E até por modelo, né, econômico do comunismo. Até por modelo do comunismo, capitalismo, todo esse negócio, esteve muito presente ali essa disputa toda, né? A guerra não chegou a acontecer, mas a tensão era bastante crítica ali, né? Então, foi isso. Então, ele não fala dessa que a gente está passando, é isso que eu entendi. Não fala desse momento que nós estamos vivendo, mas ele não se refere a esse momento, mas implicitamente as razões desse momento que nós estamos vivendo estão ali no livro, estão ali na revelação. Não que eles tivessem uma visão desse momento aqui, mas eles falam da tendência desses conflitos em função dessa briga, dessa soberania disputada por nações que são cada vez maiores e que conquistam cada vez mais território.
Então, é disso que nós vamos estar falando aqui. Então, essa disputa, ela foi antecipada ali na época, não se referia necessariamente nem à Rússia, nem aos Estados Unidos, mas sim a nações que cresceram e que se agigantaram e que, em algum momento, iriam colocar o mundo em ameaça de novo, né? Então, é isso que nós vamos ler aqui hoje. Então, Obrigada. E ademais pode falar. Está valendo. uma paz baseada em armas nucleares não é uma paz absoluta? Não, não é. Com certeza não. Bom, então o documento é esse aqui, da soberania política. E a Sussu vai ler aqui, então, essa primeira parte, depois nós trocamos o leitor aqui. Então, aqui um parênteses. Conquanto os ensinamentos do mestre a respeito da soberania de Deus sejam uma verdade, complicada apenas depois do surgimento de uma religião entre as religiões do mundo sobre o mestre, as apresentações de Jesus a respeito da soberania política tornam-se amplamente complicadas pela evolução política da vida das nações durante os últimos 19 séculos e até mais. Nos tempos de Jesus, havia apenas 2 grandes poderes mundiais, o Império Romano no Ocidente e o Império Han no Oriente. E esses estavam bastante separados pelo reino persa e por outras terras intermediárias das regiões do Mar Cáspio e do Turquestão. Nós partimos, portanto, na apresentação seguinte, mais da essência dos ensinamentos do mestre na Úrbia, a respeito da soberania política, e, ao mesmo tempo, tentamos descrever a importância de tais ensinamentos, enquanto aplicáveis ao estágio peculiarmente crítico da evolução da soberania política no século XX depois de Cristo. A guerra em Urântia nunca terminará enquanto as nações apegarem-se às noções ilusórias da soberania nacional ilimitada. Há apenas 2 níveis de soberania relativa em um mundo habitado: o livre-arbítrio espiritual do indivíduo mortal e a soberania coletiva da humanidade como um todo. Entre o nível do ser humano individual e o nível da humanidade total, todos os agrupamentos e associações são relativos, transitórios e têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, na felicidade e no progresso do indivíduo e do planeta, como um grande todo, o homem e a humanidade. É bastante interessante a gente notar aqui que a primeira preocupação dos reveladores é dizer que, olha, não existem dúvidas sobre a soberania de Deus. Deus é uma verdade absoluta e a soberania dele é inquestionável. Então, os problemas acontecem quando eles descem para o nível do homem, que o homem, então, começa a disputar essas soberanias. A gente viu ali que tinha 2 soberanias na época de Jesus, que eram as maiores, que era ali do Império Romano, e a de Han, no Oriente, né? Então, mas essas soberanias, e isso é importante a gente prestar atenção, elas estavam bastante separadas por territórios que se interpunham entre elas, como, por exemplo, a Pérsia, que estava ali ajudando a separar esses territórios. Então, a preocupação... Esse é Iraque de hoje. Irã, Iraque, né? Iraque. Irã, Iraque. Os reveladores, eles têm, então,
Primeira preocupação de afirmar que a soberania de Deus é incontestável, né? Não tem o que fazer, nós já discutimos em outras oportunidades que esta é uma criação do Pai, de Deus. E aqui a democracia de Deus, não existe, né? Assim, é Ele que manda no universo dos universos. E é Ele quem é o rei, quem é o soberano de tudo isso que nós estamos vivendo. A gente pode fazer o que a gente quiser, mas essa soberania do Pai é incontestável. E aí, eles falam, e eu não sei se foi já nesse texto aqui, vamos voltar lá no texto. Ok. Então, eles falam que a guerra em Urântia nunca terminará enquanto as nações apegarem-se às noções ilusórias da soberania nacional ilimitada. Então, assim, hoje as nações, elas querem dominar o mundo. Não vamos falar de todas as nações, porque algumas nem têm essa pretensão. Mas a gente sabe que as grandes nações têm e sempre tiveram a ideia de dominar o mundo de alguma forma. Por isso que a gente tem essa hegemonia que está hoje no planeta, hoje praticamente uma hegemonia dominada pelos Estados Unidos. Mas já assim enfrentando dificuldades com a China e com a Rússia. Mas essas noções ilusórias, por que eles chamam de ilusórias? Porque se você faz uma soberania nacional ilimitada, significa o seguinte, nós já falamos isso outro dia, em algum momento vamos admitir que realmente essa soberania crescesse a ponto de tomar todo o planeta. Então, se tomasse todo o planeta, é uma soberania ilusória, porque, então, assim, aquele país teria que, de alguma forma, aquele governo teria que, de alguma forma, governar para todos os habitantes do planeta. Não teria como ficar governando para realçar a sua soberania. A sua soberania já teria sido concretizada e ele estaria ali, não teria que guerrear com mais ninguém, não teria que brigar com mais ninguém, teria que, sim, admitir a totalidade dos habitantes do planeta como parte desse reino, desse suposto reino desse país, ou dessa sociedade. Então, por isso que essa soberania, essa disputa de soberania, no final das contas, ela é ilusória. Essa disputa fica valendo enquanto tem com quem disputar isso aí. Depois que não tiver mais com quem disputar, não existe mais essa soberania. Virou tudo uma coisa só, né? Então, vamos continuar aqui. Isabela. Henrique, olha só, assim, do pouco que eu pesquisei, do pouco que eu entendo de geopolítica, quase nada, nós temos o imperialismo, que são as grandes empresas transnacionais, e que elas têm poderes maiores do que um Estado. E, pelo que eu entendo, essas empresas estão na mão de 6 famílias, ou menos. Tem uma família, Rothschild, que é o banqueiro número 1 desse planeta, que começou no século XVII como cambista. E eles usam o Estado dos Estados Unidos para avançar nas outras nações. E o método que eu percebo a guerra, eles têm uma política de destruição. Eles não têm uma política como os romanos usavam. Quando eles entravam numa cidade, eles deixavam o poder estabelecido e aquele poder estabelecido estava a serviço deles. Então, eles não entravam destruindo. E aqui eles entram destruindo e saem deixando tudo destruído.
E a guerra é um elemento não é só de controle, é um elemento econômico-político, porque, dependendo da guerra, os indicadores econômicos sobem ou descem, eu compro mais isso, mais aquilo, eu domino isso e aquilo, e a guerra me dá celeridade neste processo. E o que acontece politicamente? Aquela pessoa ela sobe no ranking, né, da aceitação do mundo ou da aceitação local onde ele está representando. Então, assim, a guerra é muito útil nesse ponto estratégico deles. E eles usam a mesma técnica, o que eles usaram no Irã, eles usaram na Síria, no Afeganistão. Por exemplo, a Rússia pagou toda a dívida a essa família Rothschild, se eu não me engano, em dezembro de 2021, e disse: nós não queremos vocês aqui dentro deste país. E depois dessa questão, está havendo essa confusão lá. Então, assim, eles nem sequer aparecem, as pessoas nem sabem o nome deles, a menos que as pessoas estudem e verifiquem isso. Então, não é bem a nação. Essa guerra, para mim, da Rússia com a Ucrânia, é um teatrinho que eles montaram e eles, na realidade, eles estão jogando irmãos contra irmãos. A Rússia parece assim, assim, mas o jogo não é o que nós estamos vendo, é o que está atrás disso. Então, assim, eles estão usando os Estados Unidos e faz todo aquele jogo, né? Então, eles estão, na realidade, aquilo ali é o imperialismo que está colocando um provável concorrente, destruindo um provável concorrente para eles avançarem mais, como você estava falando, dominar mais, e não tirar eles da posição que eles estão atualmente, né? Então, não é bem o Estado está sendo usado a serviço desse imperialismo. Como está acontecendo no nosso país, o imperialismo é que está aqui neste país. Então, assim, eu vejo dessa forma, e eu percebi isso estudando e pesquisando. Não sei se vocês enxergam isso, eu não sei se isso colabora aqui com a visão de que nós estamos estudando. Assim, existem muitas teorias sobre várias coisas, inclusive sobre essa que você está falando. O nosso propósito aqui não vai ser discutir essas teorias. Eu entendo que tem muita gente que estuda essas teorias, algumas chamadas de conspiração, outras não, mas tem muitas teorias. Tem teoria antivacina, teoria do capitalismo, teoria dos 7 que querem dominar o mundo, existem muitas. Mas, assim, a maneira como os reveladores nos colocam essa situação, sem dar nome aos bois, eu acho que é o que ajuda a gente a entender as disputas humanas, né? De fato, nós podemos colocar o demônio nessa história e dar a ele o nome que a gente quiser, mas a verdade é que existe uma disputa de poder. Não importa se a disputa de poder é do rico A, do rico B, ou do país Y, do país Z, a verdade é que existe sempre uma disputa de poder. E essa disputa de poder aqui, os reveladores estão chamando de soberania política. Se essa soberania política é dominada por interesses particulares ou não, não vem ao caso. A verdade é que existe a disputa, e a disputa é o que interessa. Aqui é o que... por que esse negócio não daria certo ao longo dos anos. É evidente que essas disputas, elas têm o seu momento. E tem o seu momento de miséria, o seu momento de glória, mas tudo isso é passageiro, é transitório, porque em algum momento, independente de qual seja o interesse que está por trás de tudo isso,
em algum momento isso vai deixar de existir, né? Então, acho que é esse o ponto-chave da discussão dessa pregação aí dos reveladores Jesus, hoje. na verdade. E de Jesus, na verdade, né? Que foi, Porque assim... o discurso era o discurso de Jesus que os reveladores adaptaram para o Isso. século XIX, mas, na verdade, é o que Jesus fala sobre a guerra, sobre a política. Isso. Nós temos vários textos no livro de Urântia que falam da guerra. Esse não é o único. E vários textos que reconhecem a guerra como um mal necessário para o crescimento do homem, para consolidar a nossa experiência, porque a guerra, apesar de todos os seus horrores, também trouxe aspectos positivos de organização social, de organização política, de desenvolvimento tecnológico, enfim, até mesmo de mudança nos padrões sociais, no sentido de que, no início, na guerra, o vencedor tinha que ser eliminado. Não, O perdedor tinha que ser eliminado, perdão, através da morte. Todo mundo, quem perdia, tinha que morrer, todo mundo. E depois, o passo seguinte foi a escravidão. Então, o perdedor era escravizado, que era uma coisa horrível também, mas, pelo menos, houve uma evolução desse ponto de vista, né? Antes, o sujeito era eliminado, depois, bom, podia continuar vivo, mas vivia como escravo, né? Então, tem vários textos no livro de Urântia falando desses temas todos. E eu acho que todos eles são importantes para a gente fazer uma reflexão, e acho que é importante também para a nossa clareza espiritual. Então, vamos continuar aqui o documento para ver o que mais que eles falam, né? Então... Os educadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus... Posso parar aqui um pouquinho? Então, aqui, eu quero destacar aqui essa parte aqui, ó, que entre o nível do ser humano individual e o nível da humanidade total, todos os agrupamentos e associações são relativos, são transitórios e têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, na felicidade e no progresso do indivíduo e do planeta como um grande todo, o homem e a humanidade. Aqui tem um aspecto muito importante com isso daqui, que é assim, qual é que é o nível do indivíduo? Nós estamos recebendo essa revelação como uma forma da gente desenvolver interiormente o nosso crescimento espiritual. Como os reveladores falaram lá no início do livro de Urântia, o propósito da revelação é trazer uma ampliação da nossa consciência cósmica e promover uma elevação espiritual. E uma coisa que os reveladores batem muito é que o propósito do livro de Urântia não é fazer uma religião, não é fundar uma igreja, e sim de propiciar para cada um de nós que nós façamos o nosso desenvolvimento individual, que cada um de nós possa exercer o seu direito de ter uma comunhão direta com Deus, da maneira como a gente entende que essa comunhão deve ser. Então, de desenvolver essa religião individual, pessoal. Essa religião pessoal, ela é exercida através do nosso livre-arbítrio. E nem o Pai, nem um ser celestial interfere no nosso livre-arbítrio. Nós, como humanos, é que tentamos interferir no livre-arbítrio do nosso vizinho. A gente quer mandar no nosso vizinho, no nosso semelhante,
a gente quer interferir nas decisões pessoais e individuais de cada um. Então, não existe nada mais importante que essa liberdade individual, onde a personalidade pode exercer o seu livre-arbítrio de fazer a sua escolha de aderir ao plano do Pai ou não. Então, isso é uma coisa de cada um de nós. Por mais que qualquer um, ou qualquer nação, ou qualquer indivíduo, ou qualquer tribo, tente minar essa capacidade nossa de escolha, ninguém consegue fazer isso de uma maneira exitosa, bem-sucedida. A nossa liberdade de escolha sempre vai prevalecer, independente da escravização ou da lavagem cerebral ou de qualquer coisa que a gente for submetido. É uma escolha nossa, é o livre-arbítrio individual. Então, essa é uma coisa, os reveladores estão dizendo que entre essa liberdade individual e a liberdade do todo, e quando fala de todo, é de toda a humanidade, eles não estão separando o povo escolhido por Deus, ou não existe nas revelações o povo escolhido por Deus. O povo escolhido por Deus é a humanidade de todo o nosso planeta. Então, entre esse indivíduo e a humanidade, o todo desse planeta, qualquer agrupamento, qualquer organização que a gente montar entre esses interesses, eles são temporários, eles são relativos. Não tem como alguém estabelecer um domínio ou um império, ou seja lá o que for, sobre o todo do planeta. Algum dia, esse todo vai se libertar e vai viver como deve viver. Nós vamos chegar em luz e vida. Então, os reveladores nos dizem que nós somos pessoas, indivíduos únicos, unigênitos, que o Pai nos ama individualmente como se nós fôssemos o único, que não existisse ninguém mais. E isso é uma verdade, é dessa forma que efetivamente o Pai nos ama. E a mesma coisa a gente pode fazer uma analogia, pobre, mas é uma analogia válida, de um pai e uma mãe que têm muitos filhos. Não dá para escolher se você falar assim, qual desses filhos você quer matar? Qual deles você ama menos? Né? Então, você ama individualmente a todos eles como se fosse único, cada um deles como se fosse único, e ama o conjunto deles como um todo, você não quer perder nenhum deles. E os reveladores nos contam que a única maneira de fazer com que o Pai ame alguém mais do que ao indivíduo é se for o todo, porque ele ama mais o todo do que o indivíduo. Então, esse todo ele tem que ser respeitado. Nós estudamos lá o Supremo, e a gente viu que a gente é uma célula, cada um de nós. Nós somos uma célula de um organismo vivo que está em franco desenvolvimento e que vai crescer e se formar, que é justamente essa experiência que nós estamos vivendo de perfeccionamento do nosso cosmos. Os reveladores dizem que o cosmos é um organismo vivo, que está se formando, ele está crescendo. Eu algumas vezes comparei isso a um feto. Então, esse feto ele está em desenvolvimento, e alguma hora ele vai estar completado e vai nascer. Se houver, mesmo num ser adulto, num ser humano, alguma célula que não está cumprindo o seu papel, essa célula ela tem que ser tratada. E de duas, uma. Ou ela vai cumprir o seu papel, vai deixar de ser uma célula doente, vai se corrigir,
ou ela vai ser eliminada. O que acontece com uma pessoa que tem uma célula cancerosa? Ela vai ser submetida a um tratamento que vai eliminar essa célula cancerosa para que o organismo possa continuar vivendo. Então, o indivíduo e o todo se comparam exatamente dessa forma. Então, nós temos que entender que nós somos parte de um todo, um conjunto. Não tem como a gente deixar de fazer parte desse conjunto. Os reveladores também nos dizem que o segredo do nosso sucesso, da nossa sobrevivência, é a nossa adaptação a esse todo cósmico, a nossa adaptação a esse organismo que está se desenvolvendo. Então, não dá para a gente pensar na possibilidade de que alguém vai dominar esse todo, porque não consegue dominar o indivíduo. Então, mesmo que a gente fosse escravizado, mesmo que alguém quisesse nos impor as condições, esse alguém não pode controlar os nossos pensamentos e a nossa vontade. A gente pode até, fisicamente, fazer tudo aquilo que nos for imposto, porque nós não temos escolha. Mas a nossa escolha por Deus, a nossa escolha pelo Pai, ninguém pode tirar isso da gente. Essa é uma capacidade individual de cada um de nós. E se nós fazemos uma escolha pelo Pai, e a gente reconhece a existência do Pai, nós não temos, e isso é importante, nós não temos como não reconhecer a cada um de nós como irmãos. Eu sei que esse é um negócio assim meio poético, meio difícil da gente aceitar, porque realmente a gente não consegue ter uma empatia por todos os seres humanos quando a gente individualiza alguns desses seres, mas a verdade é que assim é. O ajustador do pensamento que nos habita tem um ajustador do pensamento na mente de cada ser humano. Não importa se ele é criminoso, não importa se é mulher, não importa se é homem, não importa se é bandido, não tem importância absolutamente nenhuma o que está acontecendo com aquele ser humano. O ajustador do pensamento vai estar lá, fazendo nesse indivíduo a mesma coisa que está fazendo conosco, tentando nos levar para o Pai, tentando nos levar a cada um de nós nesse caminho. Então, se nós aceitamos a ideia de que o nosso livre-arbítrio é soberano de forma individual, e soberano não significa ter a capacidade de mandar, de comandar, de dirigir, e sim a capacidade de ter escolha, de fazer a nossa escolha, isso é a nossa soberania. Se a gente reconhece que esse é o nosso livre-arbítrio, a gente tem que reconhecer que quem está do nosso lado também tem esse livre-arbítrio. E todos somados têm um livre-arbítrio coletivo, que mais dia ou menos dia vai se manifestar no bem-estar de todos, num mundo de luz e vida. E é por isso que os reveladores aqui estão dizendo que entre esse livre-arbítrio do indivíduo e o livre-arbítrio do todo, tudo o que acontece no meio, você pode fazer o que você quiser. É uma coisa relativa e transitória. Não é perene, não vai durar para sempre. Então, pode fazer o que quiser. Não tem a menor chance dessa disputa, seja ela qual for, dessa soberania política, se estabelecer para a eternidade. Então, é isso que os reveladores estão colocando ali, e é por isso que eu estava dizendo, olha, não importa, a gente pode dar o nome que a gente quiser aos bois, colocar a teoria que a gente colocar por trás disso, mas a verdade é que algum dia, mais dia ou menos dia, essa soberania do todo vai acontecer. Oi, Isabela, fala. Essa humanidade, ele está falando da humanidade
presente, por exemplo, hoje, nós temos a humanidade, que é o grupo maior, é o todo, e o do indivíduo. Ele está falando da humanidade, que é desde os primórdios, que nós temos um campo de registro, né? E dentro desse campo de registro nós temos informações desde o início. De qual humanidade que ele está falando? Ele está falando de todos os seres humanos que viveram, vivem e vão viver aqui na Terra. Então, assim, nós passamos por um processo evolutivo. Esse processo evolutivo começou lá com o primeiro casal de habitantes da Terra e vai terminar o dia que a gente chegar em luz e vida. Provavelmente, nenhum de nós que está aqui nesta sala vai viver esse momento de luz e vida. Mas todos nós, indistintamente, como indivíduo, temos a chance de chegar à nossa luz e vida, que é alcançarmos a nossa sobrevivência individual. E esse processo dessa experiência coletiva, que começou lá com o primeiro casal e que vem evoluindo, e essa evolução que vai ficando registrada na nossa memória celular, nós já discutimos isso antes, na minha opinião, reflete o crescimento do Supremo, porque se não fosse assim, o Supremo nunca experienciaria um crescimento, ele ficaria sempre patinando no mesmo lugar. Então, é assim, se quando nasce um bebê, ele voltasse a ser primitivo, não tivesse essa possibilidade de continuar a sua experiência a partir da experiência dos seus antepassados, e aqui quando falo de antepassados, eu não estou falando só dos pais deles, mas de toda a humanidade passada. Então, se ele não tivesse a oportunidade de carregar essa memória celular, ele estaria voltando à era da primitividade. Isso não acontece. Então, essa evolução ela é contínua. Assim como os desafios de cada um de nós, eles são contínuos e são diferentes. Evidentemente, o desafio que nós temos hoje é muito diferente do desafio de Andon e Fonta, que viveram lá na primitividade, que é uma coisa muito diferente daquela que nós experienciamos. Mas nós não estaríamos aqui se eles não tivessem existido lá, né? E nós não teríamos acumulado a experiência que nós temos hoje se não tivesse aquela experiência passada. Assim, nos cabe a responsabilidade de reconhecer e aceitar essa experiência. Isso não significa que essa experiência no todo é correta, é perfeita, pelo contrário, é cheia de imperfeições, mas a gente aceitar que existe essa memória e esse passado, e a nossa responsabilidade é construir uma melhoria do ponto que nós começamos até o ponto que a gente vai sair daqui da Terra, para que aqueles que vêm na geração futura possam aproveitar essa experiência que nós estamos vivendo de uma maneira evolutiva. Então, é um elo sem fim. Ele não termina até o momento em que a gente vai alcançar esse mundo de luz e vida. Sempre lembrando que, sim, a meta de luz e vida é da humanidade, mas a meta do indivíduo é cada um tem que cuidar por si e fazer a sua parte, e chegar lá no seu mundo de luz e vida, independente do planeta, da humanidade que nós estamos, ter alcançado ou não. E aqui reside a misericórdia divina, porque é claro que o nosso Pai não cobraria de Andon e Fonta as mesmas responsabilidades, as mesmas experiências que podem cobrar hoje do Henrique. Desculpe. Andon e Fonta não tinham uma história passada. Eles começaram a história. Então, a régua de exigência sobre eles era uma régua muito baixinha, talvez fosse só um risquinho pintado no chão, né? Assim,
passou um palito ali, fez um... Agora, de repente, a régua para a Isabela e para o Henrique já tem 1,5 m de altura, não sei, nós vamos ter que dar um salto de vara aqui, né, para poder conseguir passar. Mas a justiça é a mesma. A justiça é a mesma para todos. A maneira como Deus aplica essa justiça vai variar justamente de acordo com a nossa capacidade, com a nossa capacidade de entendimento, de assimilação e de aprendizado. E, no fim, o que é que vale? Vale a nossa busca por Deus, o nosso desejo, a nossa escolha de alcançar a Deus, aconteça o que acontecer. Então, é disso que os reveladores estão falando nessas soberanias intermediárias. São todas ilusórias, todas passageiras. O reino de Roma acabou, o RAM lá do Oriente Médio acabou, um dia Estados Unidos vai passar, um dia a Rússia vai passar, um dia Japão, China, tudo vai passar, e algum dia a gente vai ser um continente só, um planeta só. E vai passar mesmo, porque nós temos umas mudanças climáticas aí e bem poucos governantes estão atentos, né? Exatamente. Nós não sabemos a tamanha arrogância, mas a natureza está vindo aí cobrando o papel de cada um. Com certeza. Obrigada. Bom, muito bom. Eu vou continuar mais um pouquinho aqui na leitura, mas eu acho essa discussão bastante produtiva. A Atlântida também passou, né? Também. Então, entre o nível do ser humano individual, cada um de nós, e o nível da humanidade total, todos os agrupamentos e associações, e aqui eles estão falando de família, de bairro, de cidade, de país, seja lá o que for, são relativos e eles são transitórios. E têm valor apenas pelo que podem melhorar no bem-estar, na felicidade e no progresso do indivíduo e do planeta, como um grande todo. Então, o homem e a humanidade. Então, é isso que eles estão falando lá. Vamos ver. Então, Sussuzinha, vamos terminar aqui, então. Os educadores religiosos devem lembrar-se sempre de que a soberania espiritual de Deus está acima de qualquer lealdade espiritual que possa ser interposta como intermediária. Algum dia, os governantes civis aprenderão que os Altíssimos dirigem os reinos dos homens. Nós podemos fazer o que a gente quiser. Quem manda é Deus. E aquilo que Deus quer é o que vai acontecer. Né? Essa direção dos Altíssimos nos reinos dos homens não é para beneficiar qualquer grupo especialmente favorecido de mortais. Não existe uma coisa tal como um povo escolhido. O governo dos Altíssimos, os supracontroladores da evolução política, é um governo destinado a fomentar o maior bem ao maior número possível entre todos os homens e durante o maior espaço de tempo. Então, lembra, eu falei lá, Deus nos ama como se nós fôssemos únicos, um filho único. Mas ele ama mais o conjunto de todos nós. Né? Então, é por isso que eles dão a prioridade de fomentar o maior bem ao maior número possível entre todos os homens e durante o maior espaço de tempo. Né? A sua soberania é poder e cresce com a organização. Esse crescimento da organização do poder político é bom e próprio, pois tende a abranger segmentos sempre mais amplos do total da humanidade. Lembra que eu falei lá no começo? Se você tem um império que vai se expandindo e vai crescendo até tomar conta do planeta como um todo, esse poder, no fim, acaba sendo bom,
se alcançar essa meta, porque vai incluir todo mundo. E todo mundo vai ser parte da mesma coisa. Aí nós estamos falando, então, que a humanidade chegou na sua organização de soberania, como um todo. Não tem mais disputa. Contudo, esse mesmo crescimento das organizações políticas cria um problema. Em cada estágio intermediário entre a organização inicial e natural do poder político. A família, entre a organização inicial e natural do poder político, que é a família. E a consumação final do crescimento político, que é o governo de toda a humanidade, por toda a humanidade e para toda a humanidade. Então, qual foi a primeira organização política inicial? O primeiro poder foi a família. Então, assim, cada um de nós, primeiro era aquela disputa indivíduo a indivíduo, depois começou a organização da família, quando começou a se formar as famílias, e esse era o primeiro poder político, a defesa daquela família e a preservação dela. E mais tarde vem com esse crescimento político, né, de Estado, e aí por aí vai, né? Mas a meta, o objetivo, com essa célulazinha que começou lá no indivíduo, se caracterizou na família, e depois foi crescendo, é que em algum momento se transforme no governo de toda a humanidade, e por toda a humanidade, e para toda a humanidade. Então, só vai ter paz o dia que isso acontecer. Começando com o poder parental no grupo familiar, a soberania política evolui com a sua organização à medida que as famílias se superpõem na forma de clãs consanguíneos e se unem por várias razões em unidades tribais, agrupamentos políticos supraconsanguíneos. E então, por intermédio dos negócios, do comércio e das conquistas, as tribos tornam-se unificadas como uma nação, enquanto as próprias nações, algumas vezes, tornam-se unificadas como um império. À medida que a soberania passa dos grupos menores para os maiores, as guerras diminuem. Isso é, as guerras menores entre as nações menores ficam mais raras, mas o potencial para as guerras maiores cresce à medida que as nações que exercem a soberania tornam-se cada vez maiores. Em breve, quando todo mundo tiver sido explorado e ocupado, enquanto poucas forem as nações fortes e poderosas, quando essas nações grandes e supostamente soberanas tocarem as fronteiras, quando apenas os oceanos as separarem, então o quadro estará pronto para as guerras maiores, para conflitos mundiais. Deus me livre. As nações chamadas soberanas não podem acotovelar-se sem gerar conflitos e guerras. Então, veja só, não é mais ou menos o que a gente está vivendo neste momento, independente de lado, que eu não estou tomando partido de lado nenhum. E acho que não é o caso da gente, nesse momento aqui, tomar um partido. O que interessa é o que os reveladores preveram. As nações vão crescendo, se agigantando de uma tal forma que, assim, eles vão se acotovelando, né? Vão chegando muito próximos um do outro. E aí, quando um está encostado no outro, aquele que está se sentindo ameaçado reage. E reage com a guerra. Então, é disso que os reveladores estão falando. Então, o que cresceu essa hegemonia dos Estados Unidos com a OTAN? Cresceu e ficou vizinha lá da Rússia. Aí o cara lá que está, o líder lá da Rússia, ele está se sentindo ameaçado por esse crescimento, por essa hegemonia dos Estados Unidos. E ele quer manter uma hegemonia separada, na Ásia. Não vamos entrar aqui no mérito de quem tem razão ou quem deixa de ter razão. Não é esse o caso. O que importa
é que aquilo que os reveladores estão falando está correto. Quando você tem duas grandes potências que começam a se esbarrar uma na outra, o conflito fica estabelecido. Por quê? Porque existe a disputa de poder, a disputa de uma hegemonia que se estabelece. E aí, provavelmente, a guerra vai acontecer. Então, se acontecer a guerra, alguém vai perder e alguém vai ganhar. Aquele que ganhar vai conquistar mais espaço e uma nova hegemonia. E aí, por consequente, vai abranger uma maior parte da população. Isso não quer dizer que a população vai aderir a esse ou aquele sistema, vai gostar ou desgostar da vitória, vai gostar ou desgostar do idioma que vai ter que falar. Não importa. O que importa é que você vai ter um governo que vai ter que governar para todas essas pessoas, gostem elas ou não, e ele vai ter que agradar todas essas pessoas mais dia, menos dia, porque senão ninguém consegue se manter lá também. Então, essa é a outra face da moeda. Então, eu acho que o importante aqui é essa previsão dos reveladores, que foi feita lá em 1934, de que essa disputa de poder ela é temporária, ela é transitória. E mais dia, menos dia, nós vamos formar um só povo, uma só nação, e essa disputa não vai acontecer. Então, as guerras pequenas vão acabando na medida em que você vai criando estados maiores capazes de estabelecer pela força ou não a sua posição. Fala, Lília. Dá tempo de você tomar uma água. Então, não, eu penso assim, porque hoje se fala muito em diálogo, né? Já assim, na cabeça das pessoas já está mais estabelecido que o diálogo é o caminho. Porém, como você falou, né, a Rússia se sente ameaçada com a proximidade da OTAN, não quer que a Ucrânia se una à OTAN, não quer que a Ucrânia fique meio aliada ainda à Rússia, né? A Ucrânia não quer, quer dizer, ela quer mandar na Ucrânia ali, né? Por isso que estão ali essa guerra. Não quer que a OTAN chegue até, porque a Ucrânia ela quer se aliar à OTAN, né? Então, daí... A União Europeia também. Os cotovelos vão ficar aí juntinhos ali, né? Então, isso que a Rússia não quer. Mas todo mundo já sabe que é conversando que se entende aquela história, porque a Rússia já foi mais fechada, agora é um pouco mais aberta com relação a políticas, ao comércio, né? A própria, eu acho que ela não é tão comunista como era antigamente, vamos dizer assim, tão fechada. Os chineses também estão se abrindo comercialmente, quer dizer, o negócio estava indo até legal, né? Vamos supor, inclusive algumas questões comunistas, realidades comunistas já vieram para o Ocidente com toda a força, né? Algumas até são legais, outras têm que não são muito legais, e a gente sabe que os Melquisedeques são totalmente contra o comunismo, não querem saber disso. Então, é uma guerra também nesse sentido, né? Mas eu sei que se quer dizer ali no livro, essa é a realidade que nós vivemos agora, atualmente. Mas seria tão legal se tudo isso se resolvesse através de diálogo, né? Não de bomba, mas ainda o Putin, não sei por que não entendeu, não é hora, mas a gente ainda fala, quem sabe a nossa voz aí ecoe alguma coisa aí. Vamos dialogar, gente. Para que matar o irmão? Não faz sentido. É verdade, Lília. O canal diplomático seria o canal correto, mas não vamos nos esquecer que essa disputa que a gente está vendo agora é uma disputa que já vem de muitos anos, não só entre essas nações, mas já houve antes no passado, né? Lembra que o Brasil foi dividido pelo
Tratado das Tordesilhas, Uhum. que os espanhóis e os portugueses chegaram num acordo de dividir o planeta e dizer, não, esse pedaço é meu, esse pedaço é teu. Então, pois é. Então, isso não é uma novidade, né? Esse daí, mas tudo isso passou. Uhum. E agora tem aí essa disputa aí que provavelmente vai passar também e vai ter uma outra depois. Elas não vão terminar agora, né? Então, é isso aí. Acho que só termina em Luz e Vida mesmo. Olá, Moacir. Não sei, a Lília também quer falar mais ainda, Lília? Não? Não, tá bom. Então, é você, Moacir, mas você tá mudo aí, Moacir, precisa abrir seu microfone. Eu faço isso toda hora, viu? Mas eu queria dizer, Lilian Henrique, que a maior arma que o ser humano tem é o sofrimento. Nós sofremos e temos também que ser gratos por nós estarmos aqui hoje, claro, com muita dificuldade, mas então a gente, pela mídia hoje, a gente sofre muito, né? Então, a gente se põe no lugar daquele pessoal que está lá enfrentando várias dificuldades, mas isso, no nosso planeta, existem guerrilhas daquele tipo já há muito tempo, e já está no Congo, em todos os lugares. O sofrimento é enorme. Então, a maior arma e o maior agradecimento é nós termos conosco o que eu imagino, assim, essa liberdade que nós ainda estamos podendo ter aqui de falar e de estar bem de saúde e não ter todo aquele sofrimento, mas a gente sofre com os outros, né? Mas o caminho, eu entendo perfeitamente, Henrique, que nós vamos chegar a algum dia, ou daqui a 1000 anos, que talvez seja a meta, imagino, de Luz e Vida aqui nesse planeta, e que eu, como não creio também na reencarnação, eu acho que eu jamais vou ver isso. Eu já tenho 78 anos, mas eu tenho um neto que tem 7. Então, eu tenho que fazer alguma coisa, o máximo de mim, para que esse planeta, até jogar um lixo no lugar que não deve. Uhum. Mas, infelizmente, o nosso mundo está sofrendo isso. E nós vamos pagar por isso, até nós mesmos, no sofrimento. É com o sofrimento que nós vamos aprender. Desculpe aí se eu fui me alongando. Não, é isso mesmo. Muito E é obrigado isso aí. por participar, por falar. E Só é mais isso uma mesmo. palavrinha, Henrique. Fale, Lilian. Não, respondeu o seu Moacir. Seu Moacir, eu vou ver. Se Deus quiser, eu vou ver uma Você vai se transmissão. graduar, né, Lilian? Hã? Você vai Não. se graduar. Não, eu quero ver uma transmissão lindíssima lá das Morôncias. Ah, bom, mas aí vai demorar. Ah, não, mas nem que demore, mas nós vamos ver, se Deus quiser. Não, claro. Mas a também. gente, como o senhor falou, a gente tem que colaborar, tem que fazer a nossa parte para que tudo dê certo. Sem dúvida. Mas vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo. Vai. Muito bom. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Tá bom, então vamos prosseguir aqui na nossa leitura, ver o que mais que os reveladores nos trazem aqui dessa questão. Tá lá. A dificuldade na evolução da soberania política, desde a família até toda a humanidade, repousa na resistência inercial demonstrada em todos os níveis intermediários. As famílias, nessa ocasião, desafiaram o seu clã, enquanto os clãs e as tribos têm frequentemente subvertido a soberania do Estado territorial. Cada novo progresso na evolução da soberania política é, e tem sempre sido, embaraçado e impedido pelos estágios andaimes temporários dos desenvolvimentos anteriores na organização política. E isso é verdade porque as lealdades humanas, uma vez mobilizadas, são difíceis de mudar.
A mesma lealdade que torna possível a evolução da tribo, torna difícil a evolução da supertribo, ou seja, o estado territorial. E a mesma lealdade, o patriotismo, que torna possível a evolução do estado territorial, complica bastante o desenvolvimento evolucionário do governo de toda a humanidade. Nós temos esse espírito patriota, né, que queremos sempre defender. E faz sentido. A gente, no final, tem um sentido de pertencimento a um grupo. Então, o nosso futebol é o melhor. O nosso povo brasileiro é o melhor para nós, nós gostamos, a gente quer sim, quer ser patriota. Nós não queremos que a Argentina, a Bolívia, os outros países vizinhos sejam incorporados ao Brasil ou vice-versa. Cada um que fique lá, nós queremos ter a nossa soberania, queremos defender o nosso território, o nosso patriotismo, o nosso futebol, a nossa música, esse negócio todo. Isso faz parte do sentimento humano. Mas, ao mesmo tempo, é isso mesmo que atrapalha que a gente reconheça que esse planeta aqui é a nossa casa e que nós estamos todos juntos nesse barco. Não adianta a gente ficar peleando, brigando daqui, brigando dali. Nós somos uma humanidade morando no mesmo lugar. Vocês já viram o nosso planetinha dando voltas e flutuando no espaço? A fragilidade desse planetinha. E aí, às vezes, a gente fica com aquele espírito nacionalista, não que ele seja errado, mas ele tem que ser dosado da maneira correta, né? Porque, assim, nós temos que reconhecer que o povo que habita esse planeta aqui tem os mesmos direitos que nós. A gente pode não gostar disso, mas hoje está em voga falar de direitos, né? O direito do homem, o direito da mulher, o direito do branco, o direito do preto, o direito das classes sociais, do sexo, enfim. Hoje tem disputa de direito de tudo, e a gente fica tentando reconhecer esses direitos. Esses direitos, eles também se replicam para toda a humanidade. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse nacionalismo, que é uma coisa que não deixa de ser boa, na verdade, esse nacionalismo e esse patriotismo é que dá o resultado dessas divisões entre os povos, né? Fala, Sussu. Eu não consigo apertar lá, senão não vai dar certo. Não, você pode apertar, aqui, ó. Mas o que eu queria dizer é o seguinte. Sussu levantou a mão. Sussu levantou a mão. O que eu queria dizer é o seguinte. O que a gente tem que perceber? Eu não sei se esse nacionalismo e esse patriotismo é bom. Porque se nós somos filhos do mesmo pai, se nós somos irmãos, se não existe um povo escolhido, preferido de Deus, se somos todos iguais, não faz sentido. Ele não faz sentido quando a gente chegar em luz e vida, mas é uma experiência para ser desenvolvida, né? Então, da mesma forma que a família, nós queremos que a nossa família seja melhor do que a família do vizinho. É do mesmo jeito que nós queremos que a nossa cidade seja melhor que a cidade do vizinho. E assim vai, né? Então, mas não é esse o desejo de Deus. Não é esse o desejo de Deus, mas isso faz parte da nossa experiência de desenvolvimento. Não existe na experiência evolutiva o conceito de certo e errado. Nós estamos vivendo uma experiência justamente para aprendermos a ser perfeitos. Se a gente tivesse nascido perfeito, isso não existiria. Isso existe porque nós não nascemos perfeitos, nós estamos crescendo, estamos nos aperfeiçoando e aprendendo, né? Então, acho que é por isso. Mas várias vezes, nesse texto, a gente leu em vários parágrafos, que é o nacionalismo que cria essas guerras. Sim. Porque você está se colocando num lugar maior do que o seu irmão e você quer
se apropriar das terras deles, do povo dele, da cultura dele, e quer fazer com que a sua cultura, a sua língua, os seus costumes prevaleçam sobre o outro. É verdade, mas em nenhum lugar está escrito se é certo ou errado. Está escrito lá que é transitório, Uhum. que vai passar, que nós temos que passar por isso. Não é isso? Uhum. Fale aí, Moacir. Liga o microfone, senão... Eu fico prestando tanta atenção que eu esqueço. Mas vem aqui com um exemplo bem chulo, assim. Eu pratiquei um esporte, chamava-se punho-vôlei, tipo vôlei, assim. Quando o adversário fazia um ponto, a gente aplaudia. Que Você legal. veja que exemplo que eu vou dar. No futebol hoje, vamos dizer assim, que se a pessoa fizesse uma jogada bonita, fizesse um gol, todo mundo aplaudisse. Hoje é completamente diferente. Eu vejo aí as matanças que dá depois de um jogo de futebol. Aí. Quer dizer, uma coisa do povo, essa multidão, ela parece estar, eu não sei mais o que pensar, esse egoísmo está muito forte no povo, né? Então, às vezes, eu fico assim, pensando, né, nos pequenos, quando eu falei do lixo, hoje estou falando do esporte, que é a mesma coisa. Não seria bonito no estádio de futebol hoje? O time ganhou, fez um gol, eu aplaudi ele, do que fazer a ruaça que você faz hoje. Começa por aí, amigo. É verdade. É O verdade, mas mundo começa por aí. você está muito auspicioso. Mas era só isso aí, desculpa. Tá bom, obrigado. Oi, Isabela. A Lília que levantou primeiro. Ah, então, a A Lília. Lília. É que na listinha aqui está você primeiro, mas Lília, vai lá. Então é você, Isabela, a lista de... Não, pode. Não, vai lá, Não, vamos foi lá. você, Lília, tenho certeza. Então tá bom. Então, sobre patriotismo, Sueli, eu vejo assim, o patriotismo, ali fala até, quando fala de patriotismo, ele fala que o patriotismo ele não é de todo o mal, né? Porque quando eu penso em patriotismo, eu penso não no domínio de outros, mas na nossa segurança para que nós não sejamos invadidos na nossa liberdade, sabe? Por exemplo, se alguém vier e querer nos dominar e impor uma condição, né, que lógico, que nos queira fazer escravos de outra, quer dizer, nós já somos, né? Mas tudo bem, né? É tudo... mas que a gente seja escravos, assim, abertamente, ó, você vai ter que acordar 6 horas da manhã, e é uma coisa assim, né? Então, nesse sentido, sabe? Que cada um tem que ter a sua soberania de cada país, de defender, de se defender, não de conquistar. Por exemplo, vamos supor que se a Argentina quiser fazer parte do Brasil, eu votaria, tudo bem, pode vir, né? Vamos nos tornar hermanos, tudo junto, tudo Brasil e argentinos, lá ser brasitinos. Mas, então, eu vejo assim, eu vejo o patriotismo nesse sentido, e patriotismo também, para mim, ele remete ao sentido de você trabalhar e de você cuidar da tua pátria, sabe? Cuidar da tua terra, fazer evoluir o Brasil, no caso, né? Assim, não no caso de a soberania no sentido de liberdade mesmo, não de outro, não de querer conquistar o outro, deixar cada um livre ali, e um dia lá no futuro, ainda não, né? Esse dia ainda não, nós ainda somos escravizados por outros países de outras maneiras, que a gente sabe, né? Financeiramente, a gente trabalha para que os outros tenham mais, outros países, se é que me entendem. Então, ainda não, a divisão, assim, economicamente, ainda deixa muito a desejar. Então, é nesse sentido. E a palavra patriota, ela é mal vista, principalmente pela esquerda. Vocês sabem por quê? Por quê? Porque a palavra patriota vem de pater, de pai. Então, remete a um domínio masculino, né? Pater, pai. Então, eles acham assim, que teria que ter uma divisão ainda, né?
masculino e feminino, os dois tinham que ir juntos e tal, mas isso aí está longe. Está longe. Está longe. Obrigado, Lilian. Oi, Isabela. Então, as tribos, primeiro começou a família, né? Porque a gente era nômade e a gente andava sem destino, a gente também não tinha nenhum lugar que as pessoas se fixassem. Depois veio a agricultura e veio a família e veio o patrimônio e essas pessoas, a família se reuniu para se defender, depois juntou outras famílias e a gente criou aí as tribos, e as tribos, para se defenderem, criaram muros, e depois criaram cidades, e depois criaram, as cidades se reuniram, criaram países. Então, a gente veio de uma pessoa e fomos juntando, depois essa pessoa criou-se uma família, criou tribo, criou cidade, juntou cidade, criou países. É o que o Henrique estava falando, é um processo evolutivo. E também eu vejo assim, pátria, né? Família, tribo. Então, eu estou com medo de algo, estou me protegendo contra algo que eu entendo como meu inimigo. Depois, hoje nós temos um país, né, dominando vários países, ou a metade do mundo, ou um conjunto de países dominando a outra metade do mundo e prevalecendo a sua vontade. Por exemplo, esse país é proibido de pesquisas de ponta. Toda vez que nós temos uma pesquisa de ponta dentro deste país, é desmontado. Então, nós não sabemos no ganha-ganha. No nosso emprego, por que o meu colega não pode saber o que eu sei? Por que nós não podemos, toda vez que eu vou fazer uma reunião, que eu vou trabalhar, eu falo, gente, nós fazemos parte de uma mesma célula, aqui é o ganha-ganha, o que é bom para você é bom para mim, as responsabilidades e as consequências são comuns, sempre eu estou pegando um ponto comum, para que a gente crie esse ponto comum. Eu acho que Luz e Vida vai ser nesse momento em que eu saio da tribo, saio do país, e vejo que todos fazem parte de uma família só. Eu acho que a pátria é essa imagem de família. Eu, pelo menos, vejo assim, a pátria é uma imagem de família. Por exemplo, aqui na América do Sul, só quem fala português é o Brasil. Eles já tentaram pegar o Brasil e quebrar ele em vários, misturar com outros países para poder ficar fácil deles dominarem. Mas o problema é que aqui só fala português, então fica difícil de fazer essa manobra estratégica. Então, assim, eu acho que a gente vai chegar ao ponto, como o Henrique estava falando, uma questão evolutiva, gente, nós não precisamos de pátria. A pandemia mostrou isso, nós somos uma família só. A dor que todos nós passamos, pode ser lá do oeste, do oriente, não sei da onde, do norte, do sul, é a mesma dor, os mesmos sintomas, é o mesmo corpo, é o mesmo choro, a mesma lágrima. Então, assim, é o pai e a mãe. Então, assim, tudo igual. Nós somos uma família, é o ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar, não tem esse negócio de dividir, não tem esse negócio de eu ser mais do que o outro, é tudo igual. Jesus fala isso. Não tem ninguém maior do que o outro. Aquele que se acha maior, ele põe na mesma altura, e aquele que se acha menor, ele sobe e põe na mesma altura. Não existe isso no universo, mas nós, como nós estamos numa fragmentação profunda, nós temos essa ilusão que nós podemos dominar o outro. Na realidade, nós estamos querendo nos autodominar de uma forma inadequada. Então, eu vejo isso claramente como processo evolutivo. Eu também vou ver, viu, Lília? Lá com você, nas Morâncias, a luz e vida deste planeta. Bem junto de você, tá, Lília? Venha, né? Obrigado, Isabela. Todos nós. Ô, Eliane. Bom, depois de todo esse discurso, barbaridade, eu digo o seguinte,
Não sobra nada. Até me perdi. Mas eu quero falar o seguinte, que, na verdade, nós somos únicos, cada um com sua individualidade, cada um com seu ajustador, cada um com a sua experiência que precisa ser vivida. Então, é muito difícil concatenar todos os nossos objetivos, nossos eventos, de uma hora para outra. Eu não consigo me acertar direito com meu vizinho, com a minha família, enfim. Então, isso é uma questão que tu tem que te aprimorar a cada dia. Então, para nós termos um país único, um universo único, nós não podemos nivelar por baixo. Nós temos que nivelar por cima. O que é por cima? Nivelar por cima é quando todos tiverem acesso ao conhecimento espiritual de Deus, do ajustador, do conhecimento do nosso universo. E hoje que a gente vê, são muito poucos que têm o conhecimento do universo e querem nivelar as pessoas por baixo. E nivelar por baixo significa submissão. Quando tu nivela por cima, nivela com o conhecimento, com o livre-arbítrio, com o ajustador trabalhando. Então, nós estamos muito longe ainda de uma universalidade. E eu acho tudo muito bonito, mas hoje que eu estou vendo assim, é irmão contra irmão, porque querem aqui, não, o meu valor é maior que o teu. E aí fica aquela luta entre classes. Mas só quando nós tivermos uma evolução maior, que eu acho que vai ser daqui uns 50, 60 anos, bem auspicioso, que nós vamos poder ter o conhecimento um pouquinho melhor. Porque, do contrário, nós estamos todos aqui, ainda muito incipientes. Obrigada. Liane, você é otimista, eu acho que nem 1000 anos. Tá bom. Bom, eu sou uma mulher otimista por natureza. E chega, porque, na verdade, eu dou risada de mim mesma, coisa que tu já viu, né? É isso aí. Diga lá, Gilberto. Oi, boa noite. Boa noite, Moacir, tudo bem? Deixa eu colocar um lado interessante que eu vivo. Sueli, concordo em gênero, em número e grau com tudo que tu colocaste, embora seja duro, mas é verdade. E a gente tenta se iludir, muitas vezes, por outros caminhos. O que está acontecendo nesse mundo hoje, a nível de revolução digital, é algo impressionante. Impressionante. Os trabalhos que estão sendo feitos pelos grandes grupos a nível dos Estados Unidos, vamos chamar dos centros inovadores, são de mudanças fantásticas. Simplesmente há uma transformação brutal a nível de conhecimento, a nível de revolução. E é uma questão para 10 anos, não é muito mais que isso. A velocidade do aprendizado é muito, mas muito grande. Para vocês terem uma ideia, nos sites de pesquisa científica, o conhecimento dobra a cada ano, e a previsão é que daqui a 2 anos ele dobre a cada meio ano. Isso é uma loucura, é algo quase que impossível de se acompanhar. A mente humana tem uma dificuldade muito grande. Se com todo esse conhecimento, se com todo esse desenvolvimento, a gente não consegue aproveitar para uma vida melhor, para uma condição mais igualitária, né? Há alguns questionamentos. O nosso mundo hoje é melhor do que há 2000 anos atrás? De uma forma geral, sim. No nosso mundo de hoje, a gente tem mais conhecimento do que tinham as pessoas naquele tempo? Sim. Espiritualmente, nós evoluímos? Depende. Se nós pegarmos a escola de Pitágoras, estudar um pouquinho o que eles estudavam, se pegar
o cinismo, o que eles faziam, e assim por diante, as escolas que haviam naquele tempo, a gente vai ficar um pouco surpreso com o que eles sabiam, né? E eu falo sobre o conhecimento fundamental. Sobre esse aspecto, a gente questiona, né? Até onde nós evoluímos, até onde nós melhoramos. Ok? Vamos partir do pressuposto que se nós tivéssemos pegado a mensagem do mestre e tivéssemos seguido ela, e não tornado ela uma forma de poder e de domínio, o mundo certamente seria outro. Por isso é o que no livro também diz que se esse conhecimento fosse passado para as mentes orientais, nós estaríamos muito mais evoluídos hoje. Eu digo para vocês, pelo que eu estudei dessa área, com alguns mestres, eu concordo. Essa ideia sobre o ajustador, eles têm sobre outro nome, eles chamam de essência. Mas eles têm uma ideia tão bonita sobre o que é o ajustador, na prática, de conseguir fazer com que você, pessoal, na tua experiência pessoal, você consiga esse contato. Isso é muito bonito. Então, estou juntando isso tudo para que a gente dê condições ao Espírito da Verdade que está dentro de nós começar a fazer o seu papel. Deixar ele executar aquilo pelo qual nós nascemos, que é efetivamente nos tornarmos cada vez mais próximos, compartilharmos mais a vida e as coisas boas. Isso implica no controle do ego. Isso implica na forma como nós vamos nos comunicar sem dominar, sem estabelecer pontos de domínio. Falar com o coração, eu digo, falar com a essência ou falar com o ajustador do pensamento, ou mais, é falar com o Espírito da Verdade. Quando o homem aprender a fazer isso e deixar que essas coisas brotem livremente da sua mente, porque a mente é fantástica, né? Se a gente olhar o que é a mente, que é o tecido cósmico que se estabelece para fazer a conexão com a matéria, e o ego é um presente que te é dado para poder viver na dualidade, poder crescer, poder estabelecer um processo de organização. Mas o ego, ao mesmo tempo, toma conta de toda a mente. Quando, por um pensamento moral, que significa que o ego chega a um ponto que ele não encontra solução para aquilo que ele tem, e ele tem uma ruptura, e nisso nasce o pensamento ético, moral. Esse pensamento é capaz de gerar uma onda, porque ele mexe no tecido mental, uma onda, uma força de comunicação, permite que haja, nesse momento, a conexão divina, né? E o ajustador estabeleça o seu caminho, que é cada vez mais estabelecer nessa mente, tomando conta dela. Para que isso aconteça, ele faz a alma, ele estabelece, cria a alma com os tecidos mentais, que é a conversa entre o espiritual e o material, nosso próximo mundo, se Deus quiser e Ele quer, onde a gente vai poder trabalhar toda a nossa matriz mental numa outra velocidade, numa outra frequência, sem o corpo, sem o ego, né? O mundo que nós desejamos e queremos é um mundo sem ego. Um mundo sem corpo seria o ideal. Mas aqui nesse mundo é preciso desse ego. Então é preciso aprender a conviver com ele. É preciso aprender a controlar ele, a ajustar, a alinhar ele. Entender que todos são iguais, efetivamente, quando a gente tem a capacidade de se colocar no lugar do outro, ser empático. Quando eu vou tomar uma decisão, me coloco no lugar do outro e vejo até onde isso é bom para ele e é bom para mim, eu chego no caminho do meio, onde os orientais são especialistas através de Confúcio, que é o caminho do meio, ponto do equilíbrio. Quando eu oscilo menos no processo, eu tendo a caminhar no caminho do mestre. O mestre uma vez perguntou, uma das passagens, chegou numa bifurcação, ele perguntou, eu pego o caminho da direita ou o caminho da esquerda? O caminho da direita, alguns discípulos, não, o caminho da esquerda. Ele deu uns 2 passos no caminho da direita, parou e disse, vocês acham que eu escolhi ou isso já estava determinado?
Ele diz tudo, absolutamente tudo já está determinado nesse mundo. É a tua conexão que vai te mostrar isso. Quanto mais conectado você estiver, mais você se livra. Eu vou mais um pouquinho adiante. Hoje eu conversava com a minha filha, tenho 3 filhas, são médicas. E eu adoro elas porque elas adoram Urântia. Nós, desde pequeno, assim, eu comecei isso há 30 anos atrás com elas. E elas disseram assim, pai, eu estou cansado de atender gente doente. Eu disse, não, minha filha, isso é uma bênção que Deus te deu. Tu é especial, porque tu ouve o coração dessas pessoas, e o que elas precisam é muito mais do que tu imagina. Às vezes uma palavra muda o destino de uma pessoa. Aí ela disse assim, mas me explica então, pelo conceito de Urântia, o que é a doença? Eu disse, ou perguntinha danada, mas vamos lá, vamos deixar o Espírito da Verdade falar, né? Pois exatamente nesse modelo do ego, quando eu tenho uma disfunção energética, uma disfunção, eu diria não energética, uma disfunção do meu ajustador, da minha essência com o meu eu pessoal, estabelece-se pontos de desequilíbrios dentro do organismo. Dependendo da carga de cada um, por exemplo, se uma pessoa é muito ácida, muito ríspida, é a parte estomacal, duodeno, estômago, muito ácido. Se ela tem muita raiva, ela tem que jogar isso para fora, então é o fígado que detoxifica. Então a gente começa a perceber, se for difícil de absorver, ela não gosta de absorver, ela foge, ela encontra sempre uma desculpa para não aceitar, é intestino. E nós vamos parar por aí, porque são muitos órgãos, né? Eu disse, vamos para o nível celular. Quando uma célula se desconecta, ela perde a frequência de vibração. O que o vírus faz, ou o que a bactéria faz, é simplesmente tomar conta daquilo que não tem conta. Assim começa a doença. A doença se manifesta no físico, mas a sua causa está aqui em cima. Então, esse é o mundo, se a gente juntasse tudo isso, né? Sueli, a gente pode ver agora isso. Não precisa esperar, não. Precisa estar pronto para nós. E nós só vamos chegar à morôncia se a gente acreditar profundamente nisso. Quando a gente não tiver mais nenhuma dúvida disso, você está pronto para o primeiro mundo, quem sabe o segundo. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida. Sou um extremo positivista da vida, sabe? E acredito que um urantiano, no mínimo, deve ser isso. No mínimo. Já falei demais. Henrique, eu queria muito te conhecer, tu é uma pessoa fantástica, eu ouvi falar muito, a Estela fala para mim, acho vocês incríveis, né? Com essa dedicação, com esse plano, com esse estudo, fazendo com que essas ideias se difundam. Se você soubesse como isso toca na parte mental desse planeta e tal, nossa, é fantástico, maravilhoso. Obrigado por me ouvir, desculpa que eu fui um pouco além do que eu queria, mas foi além do que eu podia controlar, então eu deixei rolar. Maravilhoso, adorei. Muito obrigado, viu, Muito obrigado, pela Gilberto. sua participação. O Tonhão queria falar, ele desistiu no meio do caminho aí, ou o que foi, Tonhão? Não sei. Não, ele veio respondendo que eu estava aqui, acabou respondendo o Gilberto. Foi muito bom ouvi-lo, sabe? Era um prazer em conhecê-lo, Gilberto. Muito bom. E, assim, uma quebra de paradigma dessa coisa da não harmonia, principalmente da guerra, que o Moacir falou, eu entendo que é o acolhimento daquele pessoal que está ali sofrendo. Outro país vir e acolher aquilo. Como a Yara sempre fala, a Yara fala em sentir. Às vezes nós estamos aqui mental, racional, mas o equilíbrio está no sentir. A partir do momento que um povo sente aquilo como sofrimento e o acolhe, eu acho que quebra um pouco o paradigma e dá uma melhorada
em quem recebe e em quem dá, né? Tentando formar, por exemplo, o Brasil andou recebendo os ucranianos aqui. Nossa, claro, que ótimo, ele vai viver sobre a nossa Constituição, né? Ele não precisou vir gerar riqueza aqui através de uma escravidão, mas eles vieram por uma necessidade e foram muito bem acolhidos. Eu acho que a riqueza que ele vai gerar é muito maior do que, né, evidentemente, do que está sob o regime de escravos, né? Mas, enfim, só para finalizar, a tese seria: o sentir vai equilibrando essa coisa, né, desse mundo bem melhor. Eu acho que, né, eu acho não, os mestres sempre falam isso, né, já falaram lá atrás. Então, seria mais isso. Muito obrigado, Tonhão. Bom, Ficou alguma coisa ainda, Gilberto, que você queria falar? Ou não? Ô, Henrique, agora que eu vi que eu não baixei a mão, Não, isso é estou falta baixando aqui de... para você. não tem Desculpa. problema. Oi, Yara. Oi. Pois é, né, gente? A gente vai se ouvindo e vai gostando do que a gente ouve em cada um, porque isso nos integra, né? E é isso que é perdido quando a gente está trazendo assim uma possibilidade de entender mais a questão da guerra, do que acontece no mundo, porque acontece fora e acontece dentro da gente, essa questão da guerra, né? E quando a gente começa a perceber o sentir, é a forma da gente começar a quebrar o que o espírito da guerra faz com a gente. Ela desperta muito medo, porque toda a humanidade começa a ficar com medo, né? E se essa guerra vai disseminando aí para todo mundo, essa situação toda, e se tiver uma guerra, uma bomba nuclear que acabe com a humanidade, quer dizer, o medo paralisa o amor. A gente fica duro por dentro, dura por dentro. E quando isso acontece, nós ficamos muito vulneráveis. Eu ando sentindo, convivendo com as minhas vulnerabilidades, que, embora ela exista, existe também o aprendizado e o acesso a um despertar que vem trazendo uma força, uma expressão, um olhar, um entendimento, a partir da experiência que eu tenho comigo mesma e do momento que eu me proponho a me segurar um pouquinho antes de responder o que eu tenho para responder em qualquer situação, e que eu já me permito não ser dura no sentido de evitar que eu seja tocada por alguma coisa que está acontecendo, né? Eu já estou quebrando esse espírito guerreiro. Eu gostava muito de ser vista como guerreira, né? O ego ficava até assim, ó, né? Peito aberto. Nossa, você é guerreira. E hoje eu estou vendo que eu estou deixando de ser guerreira, nesse sentido, porque quando eu estou falando de integração, eu estou dizendo que eu começo a me perceber em contato com todo que existe em mim. Então, parte minha pode sentir uma coisa, outra parte pode sentir outra, e ainda assim eu posso estar em contato com o meu todo. Então, quando eu saio dessa fragmentação, dessa separatividade, começo a sentir uma integração da unidade que pode existir dentro de mim, eu começo a trazer isso para onde quer que eu esteja. No caso, eu estou dentro da minha casa, eu estou com a minha família, né? Eu atendo as pessoas que eu atendo, eu tenho uma expressão. Então, quando isso acontece e vai acontecendo no mundo, a gente também tem que pulsar e acreditar nesse pulsar, porque não é só o conflito que tem o poder de ter uma bomba nuclear, né? Como diz o Gilberto, as coisas podem acontecer aqui agora. É inesperado, mas pode acontecer. Eu estava assistindo um filme
já tem muito tempo, que se chama O Pianista. É um filme interessante, eu recomendo que a gente possa rever pensando no tema de hoje. O que me chamou a atenção nesse filme é que a guerra sempre traz muito sofrimento, porque, né, assim, morrem toda hora, as pessoas se matam sem entender por que estão se matando. Mas é fato que quase assim no final da guerra, depois de já ter morrido muita gente, tinha uma casa que tinha alguns refugiados escondidos e eles estavam em posições diferentes, né? E o que começa a acontecer é que o sofrimento começa a dissolver essa dureza humana, essa coisa do que é que está fazendo o conflito se manter ali e matar um ao outro até o fim. Então, eles começam a querer que fiquem vivos, eles começam a querer ficar vivos, né? Então, já não tinha mais aquela fragmentação, aquela posição de um matar o outro, mas sim um olhar que começava a fazer possível isso que o Gilberto falou, acontecer no encontro esse entendimento e essa compreensão do que o que a gente quer não é exterminar um ao outro, a gente quer viver, a gente veio aqui para viver, mas a gente tem que sentir, deixar isso acontecer, para a gente realmente deixar de responder rápido, porque se for responder rápido, a arma dispara, a reatividade acontece. Eu elimino a mim e ao outro na possibilidade de ter um contato e um encontro, né? Mas quando isso não é dessa forma, o contato e o encontro pode promover a preservação, a unidade, o diálogo. Você já pensou nessa onda crescendo dentro de nós? Porque o que me faz vir aqui a essas reuniões é o que está me movendo. E o que me move é esse conhecimento que eu adquiro aqui, que eu não tenho, né, que é as revelações durante, mas que, ao mesmo tempo, é como se já tivesse em mim essa semente, né? Então, começa a ter uma conexão que vibra. E é nesse campo de conexão aqui dentro comigo, que eu começo a ter com vocês, é que a gente vai levando para as nossas casas e para as nossas vidas essa possibilidade de não separatividade. É essa coisa assim, eu quero estar bem e no que eu puder ajudar o outro a ele estar bem, também eu quero que isso possa acontecer. Essa é a minha intenção. Então, quando a gente começa a chegar nesse lugar da racionalidade, de encontrar a nossa intenção, a gente tem chance. E aí nós vamos, às vezes, parar de sofrer tanto com a possibilidade do mundo acabar em guerra total, para começar a constituir a não guerra, a não violência, né? Que é a confissão eu estava lendo outro dia também, vou compartilhar no grupo, uma conversa da mentira com a verdade, o quanto de violência que tem nas mentiras, mas quando a violência que tem na mentira, ela pode ser confessada, a mentira se une à verdade e elas vão juntas, né, para a unidade. Então, se a gente puder sair daqui hoje com essa possibilidade, né, de não responder tão rapidamente a tudo, a todo instante, aonde quer que a gente esteja, a uma educação do ego, né, porque um ego educado, ele tem um papel importante. Ele não impede, né, a educação do ego é exatamente para que a alma possa acontecer, possa existir o espírito, a mente mais elevada. E essa elevação é esse entendimento com discernimento que a gente pode adquirir quando a gente está tendo o conhecimento e experimentando sentir
né? Tendo a experiência, porque eu estou aqui estudando com vocês, mas eu estou tendo uma experiência com vocês. E comigo mesma, eu estou sendo tocada, né? Então, eu saio mais calma, até esqueço que a Rússia está lá com a Ucrânia. Aliás, eu não tenho interesse nenhum nesse assunto, não fico buscando essas Mas informações. é até melhor não confirmar, né? É até melhor não confirmar a guerra, né? A gente vive em Vocês não outra... deixem, desculpe aí, vocês não deixem de assistir a entrega do Oscar. Eu não sei falar os nomes, porque eu não assisto muito filme, é uma coisa repugnante que aconteceu. Um artista famoso, aí, eu não sei o nome dele, ao receber, aliás, a uma crítica da esposa dele, que estava com a doença, que eu não sei também o nome da doença, ele foi lá e deu um tapa na cara do apresentador. Se vocês não viram, vocês... dê uma olhadinha nos jornais, está saindo, mas, desculpe eu ter te interrompido aí, mas também a guerra começa aí. Só pedir perdão. Desculpe. E à medida que a gente tem a possibilidade de ver tanta coisa acontecendo, a gente vai entendendo que a gente tem que ter um cuidado com a vida, né? Na minha família, nós temos muito sofrimento, muitos conflitos impedindo a nossa felicidade plena, mas é nesse campo de tristeza e de sofrimento que eu fico... eu quero tanto, né, que não seja dessa forma, que eu acabo prestando mais atenção em como eu posso conseguir isso dentro do meu coração para estar com os meus familiares, do que qualquer outra coisa. Então, eu acho que Deus entende. Essa daí quer tanto que eu tenho que dar um apoio aqui, né? Alguma coisa tem que acontecer. Nem que seja calar a boca, às vezes, né? Para poder dar tempo, para poder deixar as coisas transformarem alquimicamente, né? Se a gente pensar que esse tempo é importante, olha, a gente põe uma massa no forno, se a gente tirar antes, vira aquela coisa assim, só da massa. E se a gente aguardar, e se a gente acompanhar, a gente vai depois tirar no tempo certo a forma do bolo, que era o que a gente queria, era a nossa intenção, para isso a gente fez aquele acompanhamento. Então, se a gente se acompanha com o que acontece com a gente consegue também acompanhar o outro para que o outro se acompanhe. Estou falando muito assim, né, dentro da nossa casa, da nossa família, através do silêncio, às vezes, as transformações começam a acontecer e as guerras começam a diminuir. E o sofrimento também, porque é um puta sofrimento que a gente vive. Eu não sei vocês, mas assim, o meu é enorme. Mas não é só isso que acontece. Dentro do sofrimento, é cura. Tá, então, assim, ó, vamos pensar... Peraí, Eliane, só terminando. Nesse filme, O Pianista, a cena final é de um sobrevivente que não era alemão, estava muito frio nesse dia que foi declarado o fim da guerra e ele vestia um casaco alemão. Entendeu? Muito obrigado, Yara.